Deixa o like aí, pessoal, já vamos começar com o Corinthians. Vamos ouvir o que o Yuri Alberto falou para Lili Nascimento ontem, depois do jogo, tá? Logo depois do jogo, 1-1, o Yuri Alberto perdeu alguns gols. Deixou quicando a história, né? Vamos ver, vai, solta aí. Yuri, o torcedor ficou um pouquinho preocupado com aquela sua entrevista lá na Zona Mista. Você quer falar um pouquinho disso, assim? Não, eu junto do meu staff, meu pai, que é meu representante agora, a gente prefere ficar na nossa e continuar fazendo o meu trabalho para não criar mais polêmica. Então, me pegou isso e eu ontem no Linha de Passe o Calçade chamou a atenção também. Tava vendo. Tava Acompanhando ao vivo. Então, porque foi essa do assim, o meu representante que é meu pai agora, né? Meu pai que agora é meu representante, ele falou. A sensação, ouvindo assim, é que, tipo assim, ó, não tem mais representante, quem assume tudo da carreira dele é o pai, né? Uhum. Que é o que o Calçado chamou a atenção ontem muito bem na transmissão. Bom, vamos lá. Hoje de manhã eu conversei, o André Cury, que é o representante do Yuri Alberto, tá em Barcelona. E assim, para trazer a informação, para aprofundar nessa história na fala do Yuri Alberto. O que acontece? O pai do Yuri Alberto, ele sempre foi parceiro do André Cury, desde que o André Cury assume a gestão de carreira do Yuri Alberto. Só que o pai é um cara assim, tranquilo, na dele, sempre deixou o Cury cuidar de tudo. O Cury tem um time, tem um staff com várias pessoas que trabalham com ele e que sempre cuidaram ali, sempre tiveram ali perto do Yuri Alberto quando precisa de alguma coisa e tal. Nesse momento, e principalmente pós-declaração do Yuri Alberto, que deu uma repercussão, acabou que virou uma repercussão negativa para ele e o Yuri Alberto, inclusive internamente no Corinthians, onde a gente falou que o Corinthians se surpreendeu pelo momento que ele falou, depois de uma classificação e tal. O dia a dia, então quando o Yuri Alberto fala, meu pai agora é meu representante, o dia a dia do Yuri Alberto vai passar a ser cuidado pelo pai do Yuri Alberto. Então assim, essa é a mudança de estratégia de carreira do Yuri Alberto. O pai dele cuida de coisas do dia a dia. Então, por exemplo, o Corinthians precisa de alguma coisa do Yuri Alberto. Vai conversar com o pai. Chega alguma empresa querendo patrocinar o Yuri Alberto para ele fazer um comercial. O pai vai resolver. O Yuri Alberto vai sei lá, coisas de dia a dia ali no Corinthians, internos do Corinthians. O pai que resolve. O pai assume essa gestão de carreira dele no dia a dia. Essa coisa mais próxima e imediata ali. Mais próxima, mais do dia a dia. Qual que vai ser a estratégia? Qual que vai ser a estratégia de comunicação do Yuri Alberto em determinado assunto? O pai do Yuri Alberto vai se reunir com a assessoria de imprensa do Yuri Alberto e vai decidir o que é o melhor. Então, assim, a gestão do dia a dia vai ser cuidada pelo pai. Vai ser assistida ali pelo pai. O Cury, que é sócio do pai, desde que o Yuri Alberto trabalha com eles, o André Cury vai trabalhar a gestão esportiva da carreira. Então, por exemplo, proposta, vai para o Cury. Recebeu uma proposta, o Cury vai levar para o pai e para o Yuri Alberto, os três vão sentar e vão definir o futuro. Vão definir, vamos levar para o Corinthians, vamos discutir com o Corinthians, vamos reunir com o Corinthians. Então, assim, é uma parceria onde o dia a dia, esse tipo de gestão, quando o Yuri Alberto falar, das declarações, não quero mais falar desse assunto, meu pai agora vai estar comigo cuidando, ele é meu representante, vai me representar nisso. Então, muitas vezes vai ter esse trabalho. Então, aprofundando e entrando mesmo no bastidor da coisa, de tudo isso que ele quis dizer na entrevista, vai ser assim um novo organograma de trabalho do Yuri Alberto. Vai chegar uma oferta? Aliás, importante a gente citar, a Roma da Itália voltou a sondar o Yuri Alberto, tá? Opa, a Roma? Que já tinha feito uma proposta, voltou a fazer contatos com o staff do Yuri Alberto. Então, assim, eles ligaram e perguntaram quais seriam as condições. Como é que tá? Vai sair, não vai? Quer sair mesmo? A gente ouviu aqui que ele quer ir para, né? A Roma voltou a fazer contatos com o staff do Yuri Alberto. Isso é um ponto. Tem proposta? Não. O mercado está fechado. Né? Mas essa movimentação ela é natural a partir de agora. Outra coisa, sobre a saída do Yuri Alberto do Corinthians. De fato, o Yuri Alberto olha para o mercado e olha para a janela como uma possível saída.
São 4 anos e meio no Corinthians, já ganhou, já venceu títulos, já perdeu, é um cara que é muito querido pelo torcedor, tem muita gente que considera o Yuri Alberto ídolo, tem gente que considera o Yuri um cara que, para fazer um gol, erra 9. Então, assim, cornetam. Quando ele erra um gol, ontem ele errou um gol, né? Ontem ele perdeu um gol. Perdeu um gol. Então, fica aquela coisa. O que o Yuri não, entre aspas, não aguenta mais, não é que não aguenta mais, é muito forte, mas, assim, o que às vezes faz a necessidade de ter uma mudança de ares é que no Corinthians ele já ganhou o que tinha que ganhar, ele já conquistou o espaço. Outro fator importante, muita mudança de treinador, aí você tem que se adaptar a novas filosofias. E o Yuri entende que já cumpriu o papel dele, né? Já contribuiu com o Corinthians. Foi campeão da Copa do Brasil, campeão paulista. Então, assim, o movimento de saída nessa janela, ele é provável. Eu não vou dizer que vai acontecer, que vai ser vendido, porque precisa chegar a proposta. E aí é o trabalho do André Curi nesse approach, nessas conversas com os clubes. Mas, assim, o movimento de saída é uma tendência a acontecer no Corinthians. Já está muito bem estruturado e pensado de uma saída do Yuri Alberto no meio do ano. Ô Bruno, eu queria que você completasse também sobre essa questão envolvendo, né, agora essa questão do pai, do empresário, também como é que fica o Zenit nessa situação, porque ele tem direito a 50%, não é isso, dos direitos econômicos. Bruno, vamos lá, hein? Os likes estão subindo, tem muita gente chegando, a gente vai falar do Cruzeiro já, do Palmeiras e do Flamengo também, porque tem arbitragem também para o jogo, mas ainda sobre o Yuri Alberto, quando ele deu aquela declaração, a gente imaginou, poxa, será que ele está pressionando algum dos lados? Está pressionando o empresário? Está pressionando o Corinthians? Como é que isso ficou, então, depois dessa declaração aí que você ouviu dele para Lili? Ô Vicari, a história envolvendo Yuri Alberto tem tantas camadas. Uma delas é essa que o Hernan agora explicou, a relação do pai com o empresário, no caso, o André Curi. Quando o Yuri Alberto traz aquela primeira declaração mais polêmica em relação a querer sair, eu no dia seguinte trouxe a informação aqui e subscrevo a relação dele com o André Curi, mesmo sendo ainda o seu representante oficial, representante legal, já não é das melhores do mundo. Não que eles tenham rompido, mas há um certo distanciamento, muito por culpa das poucas propostas atrativas que o André Curi trouxe nos últimos meses para o Yuri Alberto e para o Corinthians. Então ali um certo distanciamento por conta desse impasse em relação ao futuro do Yuri Alberto. Essa é mais uma camada, mas outras camadas importantes aqui, de ontem para hoje eu conversei com muitos empresários, enfim, pessoas renomadas do mercado de transferências e é quase que unânime que esse negócio do Zenit para o Corinthians foi dos piores possíveis do ponto de vista financeiro, no caso legal, para o Yuri Alberto. Tudo bem que ele foi ganhar um salário muito significativo no Corinthians, joga num clube gigantesco como o Corinthians, foi campeão pelo Corinthians, mas quando você tem a divisão dos direitos econômicos 50-50, você prejudica muito o futuro do jogador em relação a uma negociação. E isso só piora quando envolve um clube da Rússia, um clube que hoje está bloqueado pela União Europeia, /UEFA, /FIFA, embargo por conta da guerra Ucrânia e Rússia. Fosse com outro clube da Europa, por exemplo, ficaria complicado na mesma. Só que no caso do Zenit, e eu explico aqui, vamos lá então, o André Hernan trouxe a informação de que a Roma continua interessada no Yuri Alberto. A Roma não pode comprar os 50% do Yuri Alberto que pertence ao Zenit. A Roma só pode legalmente, burocraticamente, por conta do embargo, negociar só com o Corinthians. E é muito pouco vantajoso para um grande clube da Europa comprar somente 50% de um jogador. Geralmente um clube da Europa, grande, médio, compra ou 100%, 90%, 80%, 70%, abaixo de 70% é raríssimo. Na Inglaterra, eu já expliquei, é proibido. Na Inglaterra só entram jogadores caso os clubes comprem 100% dos direitos econômicos. Os clubes que compram até podem deixar ali uma mais-valia, como foi o caso do Estevão, por exemplo, com o Palmeiras. Eu não me recordo agora exatamente quais foram os contornos, mas na Inglaterra, mais-valia você pode deixar no clube anterior. Direitos econômicos não. Então começa por aqui. O Yuri Alberto não vai jogar na Inglaterra. Não pode jogar na Inglaterra. Porque para comprar 100% obrigaria um clube inglês a negociar com o Zenit.
e a Inglaterra não pode negociar com a Rússia. Então, paramos por aqui. Não há Yuri Alberto na Inglaterra. Quando a gente pensa em Itália, no caso a Roma, que é a informação do Hernan, que vale lembrar, a Roma já não é de hoje quem tem interesse no Yuri Alberto, a Roma só pode negociar com o Corinthians. A Roma, se quiser contratar o Yuri Alberto, vai pagar pelos 50% que pertence ao Corinthians. A Roma não vai negociar com o Zenit. E isso por si só dificulta bastante, porque a Roma vai querer sempre ter o maior passe possível ou maior porcentagem possível dos direitos econômicos do jogador. Como eu disse, é muito raro no futebol europeu um clube ter somente 50% de um jogador. No Brasil acontece, por exemplo, é o caso do Yuri Alberto, mas mesmo no Brasil é raro. Então o Yuri fica muito condicionado nesse momento. 100% na Europa ele não vai para lugar nenhum, porque a Europa está proibida de negociar com a Rússia, no caso com o Zenit, que pertence à Rússia, é um clube da Rússia. E depois cabe aos clubes europeus, se quiserem, negociar só com o Corinthians. E o Corinthians pede cerca de 20, 22 milhões de euros só por 50%, que já é um preço alto. Então é muito complicado aquilo que será o futuro, a não ser que um clube asiático ou um clube dos Estados Unidos, aí sim, esse clube pode tentar negociar os 50 do Corinthians e depois os 50 do Zenit. Mas na Europa é muito, muito improvável, a não ser que compre somente a parte do Corinthians. Na Itália acho que seria interessante até por conta daquela ambição dele de jogar pela seleção italiana. Você sabe que até o passaporte, né? Então, e ele falou, né, que quer de repente disputar uma vaga ali na seleção italiana para jogar a Copa do Mundo. Ele falou isso na semana passada. Até por curiosidade, até mandei pro Bruno Andrade hoje, né, Bruno, que eu vi que tem uma proposta, a Gazeta dello Sport publicava uma matéria que tem uma proposta do United pelo Ederson, volante, de 50, o Ederson, volante da Atalanta. Sim. 50 milhões de euros. Até aí tudo bem, tá uma negociação, mas lá tinha os valores de outras negociações da Atalanta. E a Atalanta vendeu o Retegui, que é o artilheiro O artilheiro não, se fosse artilheiro a Itália estaria na Copa, né? É o atacante da seleção italiana. Que faz gols lá, o goleador de lá. Mais ou menos, né? Goleador eu acho que é muito forte pro Retegui. Mas, cara, enfim, que fica na área lá. Isso. Tá, daqui a pouco você tá chamando o cara de Cone, vai. Ou de Bagre. Tá. 60 milhões de euros. Cara, se o Retegui vale 60 milhões de euros, o Yuri Alberto vale mais. Desculpa, o Yuri Alberto vale mais. Vale. Vendeu ali pro Zara 63 Alô, Planeta milhões. Futebol. O Yuri Alberto é melhor que o Retegui. Concorda, Galindo? Então pronto. Fala, ele Bruno. nem sabe quem é. Ele só vê Botafogo. Não, assim, eu entendi aí o raciocínio, e opinião é opinião, mas assim, a gente tem que sempre reforçar, bater na tecla, porque a questão dos 50-50 é muito importante envolvendo o futebol europeu. Boa. É muito importante envolvendo o futebol europeu. Não, exato. E o Bruno tem batido nessa tecla já há algum tempo, além da questão do embargo que você citou agora, lá em relação Por isso, vai ser assunto durante o restante da live, o mesmo problema passa o Nino. O Nino ele não pode ser negociado pelo Zenit no mercado europeu, com o Benfica, com a Roma, sei lá, com o Chelsea. Por isso que sobra, entre aspas, o futebol sul-americano e o futebol brasileiro, que ainda podem fazer essas negociações. Tudo bem que o Nino também já prefere o Brasil por questões familiares, mas o Zenit não pode negociar. Por exemplo, eu escutei em Portugal que um grande clube de Portugal teria interesse na contratação do Nino caso não existisse esse embargo. Não existisse esse embargo, esse clube português brigaria com o Palmeiras, eventualmente com o Fluminense, pela contratação do Nino. Então, nesse caso, é uma questão muito burocrática, complicada das leis da União Europeia, da FIFA e da UEFA, que atrapalham o futuro do Yuri Alberto. Então, tá vendo? Essa é a questão aí envolvendo o Yuri. Então, é difícil. Você acha que depois da Copa ele já não vai estar mais por aqui, né? A tendência é essa e assim, vão acabar trabalhando algumas possibilidades, porque mercado ele tem, como eu disse, a Roma da Itália voltou a fazer contatos. Lá no mercado europeu ele é bem visto. Tem possibilidades também de um mercado inglês que sempre olhou para o Yuri Alberto, não sei agora. Mas assim, certamente alguma coisa vai aparecer. O Corinthians se diz tranquilo porque sabe que o jogador nunca tirou o pé. Então assim, se ele tivesse mesmo nessa coisa de vou sair, não quero mais nada com nada aqui, ontem ele não iria praticamente bater a cabeça no chão ali como fez tentando virar o jogo contra o Peñarol.
ele fez aquela última jogada e ele saiu bastante chateado por não ter conseguido fazer o gol. Assim, ele saiu bastante frustrado por não ter conseguido fazer o gol. Então, assim, o Corinthians sente que o jogador tá lá 200%, não tira o pé do acelerador nunca. Para ser uma proposta, o Corinthians tem que ser vantajosa para o Corinthians. O Corinthians, nos bastidores, já precifica o jogador. Não vi ninguém falar publicamente, nem o Paz, nem o Stabile, nem o próprio Fernando Diniz. Mas nos bastidores do clube a gente sabe que o jogador está precificado. Sim. 20 milhões de euros pela porcentagem que o Corinthians tem. Uhum. Vai conseguir vender? Vai ser uma oferta? Vai ser uma grana que vão trazer de oferta? Tudo vai depender muito do que chegar e de como vai ser conversado. E claro, o desejo do jogador final. Porque assim, não adianta você falar, beleza, o Yuri Alberto quer sair, mas aí aparece o Krasnodar da Rússia. Com todo respeito ao Krasnodar da Rússia. Vem um clube menor da Turquia. Sim, não faz sentido. Não faz. Um mercado lá árabe. Não faz sentido. O problema, só pensando na visão do Corinthians, Bruno, é o seguinte, né? Você tem uma bela campanha de Libertadores que foi construída e confirmada ontem com um empate. E aí como é que vai ser o time depois para a reta decisiva? Porque tem a indefinição do Memphis, que o Bruno tem falado, você também. O Hugo não sei se continua, tem sempre a questão do André, agora tem a questão do Yuri. Não sei como é que o Corinthians vai estar, se vai estar inteiro ou se vai estar muito modificado para o segundo semestre, né, Bruno? Porque o Depay, o Memphis ainda é uma incógnita. Uma hora fica mais quente, outra hora fica mais frio. E a questão é que o Corinthians e o próprio Marcelo Paz, neste programa, nesta live, diz que o Corinthians projeta, enfim, 1, 2, 3 vendas no meio do ano. E claramente os jogadores mais valorizados, em que o Corinthians consegue um encaixe maior, são esses que você citou. É o André, é o Yuri, é o Hugo, é o Bidon. O Mateuzinho, enfim, depende muito daquilo que são as propostas. Lembrando que o Corinthians tem 60% só do Mateuzinho. Ou seja, é mais uma questão aí. É o Yuri 50%, é o Mateuzinho 60%. Tudo bem que por conta das questões financeiras, das dificuldades financeiras lá atrás, hoje continuam, mas lá atrás já existiam, o Corinthians se viu obrigado a fazer estes tipos de negociações para poder fortalecer o elenco. Caso contrário, nem isso teria. Só que uma hora a conta chega, né? Na hora de negociar, você acaba sendo barganhado lá fora porque você não tem a totalidade dos direitos econômicos. Tem aqui, ó... O André, por exemplo, o André tem 30% dos próprios direitos. Sim. O André só é, entre aspas, 70% do Corinthians. Fala galera, beleza? Chegando aqui com mais um giro de notícias exclusivas e atualizados do maior clube do Brasil. A gente tá falando realmente do maior clube do mundo. A gente fala pra vocês aí deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativa o sininho das notificações para receber sempre que for possível as atualizações do maior clube do Brasil. Um grande abraço pra você. Nos siga para mais informações. Até o próximo vídeo. Fui.